Você já viu alguém falar que determinado slot de memória não está funcionando, ou tenta colocar duas memórias de dual channel ali separadinha e não funciona, mas quando coloca junto funciona? Ou de repente o slot M.2 não está funcionando em 16x e sim em 2x ou 1x? Esses números meio bizarros fora do padrão, já parou para imaginar que isso pode estar ligado diretamente ao pino da placa-mãe, principalmente para aquelas plataformas que utilizam o sistema LGA, onde os pinos estão presentes na placa e não no processador? Pois é, senhoras e senhores, por isso que hoje, neste vídeo, eu quero mostrar para vocês o porquê que isso acontece e o que pode ser feito para evitar e, quem sabe, consertar. Mas já adianto, não utilize esse vídeo como base para você fazer em casa. Peça para um profissional qualificado para fazer esse tipo de reparo, caso seja necessário, ou até mesmo entre em contato com o fabricante da sua placa-mãe, combinado? Bom, então galera, eu vou dar alguns exemplos aqui que eu já vi pessoalmente e, claro, relatos de outras pessoas, né? Recentemente a gente estava com a placa-mãe que não funcionava ali dois slots de memória, principalmente quando estava em dual channel, né? Eu sempre falo para vocês, nos nossos vídeos também, que o correto é colocar as memórias sempre no slot principal, principalmente quando você vai utilizar duas, e elas uma separada da outra, ou seja, são 4 slots, considerando o alinhamento ali do socket do processador para a direita, seria o slot 2 e o slot 4. E essa placa-mãe só funcionava no slot 1 e no slot 2, ou seja, ela não funcionava se tivesse separado somente junto. Aí eu já achei estranho, né? Mas não deveria estar acontecendo isso. E aí, utilizando um microscópio como esse que nós estamos utilizando aqui agora, a gente pôde ver que tinha um pino torto, e muito torto, né? Basicamente, ele fica assim, ele estava, né, no 360, virado ao contrário. E aí, já estava bem tensionado ali o pino, né? Qualquer tentativa de desentortar, o negócio ia quebrar com certeza, tá? Mas essa foi uma placa-mãe que deu um problema no slot justamente por causa desse pino faltante. E eu utilizando ali um diagrama, né, do pinout do LGA 1700, a gente pôde ver que aquele pino, de fato, ele era responsável, né, pela questão das linhas de memória, né? Então, como ele estava sem dar o contato perfeito com o processador, automaticamente não funcionava direito, né? Se fosse um pininho para baixo do que estava com problema, iria funcionar perfeitamente a memória, somente o aterramento ali que não iria funcionar, e assim, isso poderia dar problema no futuro, mas para uso comum não ia dar nenhum tipo de problema e nem nas memórias. Mas como foi justamente o pininho ali responsável pelo VCC, então ele acabou parando de funcionar o dual channel com memórias separadas, né? E aí tem outros tipos de problemas, como eu já vi, o slot PCI Express simplesmente não funciona em 16x, mesmo só com um único item conectado no PCI Express, ou de repente a placa não dá vídeo, e aí visualmente muitas vezes você consegue notar que tem pino torto, e alguns tipos de pinos tortos você só consegue visualizar com um microscópio como esse, né? Eu tô aqui com a placa-mãe como exemplo, e olha só, aqui visualmente você nota que tem um buraco na placa, né? Eu vou utilizar aqui, né, uma lapiseira com agulha na ponta para mostrar para vocês, porque realmente com o microscópio acaba tudo ficando muito grande, né? Então, o que acaba chegando próximo do tamanho do pino, ó, é uma agulha. Olha só a pontinha da agulha e olha como é que tem um buraco aqui, né? E olha esse último pino aqui embaixo, ó, ele deveria estar alinhado nessa mesma linha aqui, ó, de cima, e ele não tá, né? Ele tá totalmente fora do seu caminho correto. E o que pode acontecer se você insistir em colocar um processador aqui e ligar a máquina, né? De repente, dois pinos desse aqui, né, estão juntos assim, ele pode dar um curto-circuito e causar um problema, um dano ainda maior, não somente na placa-mãe, mas também no seu processador. Além dos problemas que eu citei para vocês, memória para de funcionar, o PCI Express não funciona, ou pode ser até mesmo o slot M.2 não funcionar direito, né? E aí você pode até tentar desentortar, tem vários métodos para fazer isso, porém não é garantia de que vai ficar perfeito, né? Até porque todos esses pinos aqui são colocados, né? São feitos na fábrica, são colocados no posicionamento correto. Quando você coloca o processador, tem uma pressão correta para esses pinos, né? Quando eles abaixarem, assim, ele continuar encostando na superfície ali, né, na parte de baixo do processador, e para que tudo funcione perfeitamente. Então, se um pino desalinha, para você conseguir desentortar e deixar ele 100% alinhado, é extremamente difícil, né? E pode, no caso, acabar quebrando um pino, te dar uma bela de uma dor de cabeça, tá? Geralmente, os profissionais, o que eles fazem? Eles arrancam esse socket por inteiro, porém, vai fazer com que a placa receba muito calor em regiões que não precisaria disso, mas é a única forma de fazer, e substitui todo o socket, e aí
aí, assim, também não é garantia que vai ficar 100%, né? Pode funcionar por um tempo, apresentar problema depois ou causar outros problemas por conta desse aquecimento que acaba gerando em volta de outros componentes aqui, tá? Então, no caso dessa placa, ela está numa situação assim que eu particularmente nem colocaria o processador de forma alguma, né, para montar, e foi justamente aconteceu porque deixaram cair coisas aqui dentro, né? Então, a dica que eu dou para você evitar de acabar ocasionando isso, né, com o seu hardware, principalmente na hora de montar, evite de montar em uma superfície, por exemplo, que você não fique confortável para manusear o componente, manusear a placa-mãe. Ela já vem com a capa de proteção e essa capa você não precisa remover ela para pôr o processador. Você pode abrir a tampinha, né, abriu ali a alavanquinha, coloca o processador sempre na posição correta, tem uma marcaçãozinha na lateral do processador, que é tipo uma setinha. Aqui na placa-mãe, eu vou até mostrar no microscópio aqui para vocês verem, ela tem uma marcação também. Ó, aqui não é uma setinha, ó, mas é uma marcação, né, bem diferente das outras bordas. E olha só, dá pra gente ver as trilhas aqui, né? Essas trilhas são muito importantes, principalmente para o funcionamento de outras áreas da placa-mãe, né? Tem trilha aqui que serve para o PCI Express, se essa trilha estivesse do outro lado seria para o slot de memória e por aí vai, tá? Então qualquer dano numa trilha dela também causa problemas aí na placa, né? Então aquela setinha ou um pontinho no processador voltado para esse daqui, encaixou, aí sim você pode fechar a alavanca e a própria tampa de plástico ela vai saltar, né, de forma automática e ela vai sair. E aí não tem mais risco de você danificar os pinos. Agora, se você colocar a placa-mãe dentro do gabinete, aí você tira ali a tampa, vem com a Phillips ali para colocar um parafuso, aí deixa o parafuso cair, dependendo da força que esse parafuso, né, for jogado, ele vai entortar os pinos, uma ponta de chave de fenda, uma ponta de chave Phillips vai entortar e aí o prejuízo é bem grande, tá? E normalmente o fabricante ele não cobre esse tipo de defeito porque é considerado um dano causado por mau uso, beleza? E claro, caso aconteça uma situação como essa, dos pinos estarem bem tortos, se eu fosse você, eu não tentaria desentortar isso. Primeira coisa, muita gente tenta pegar o papel higiênico e colocar ali para fazer qualquer milagre, não vai funcionar. Primeiro que o papel higiênico ele vai acabar grudando no pino e conforme você for tentar de alguma forma amassar, sei lá, você vai acabar entortando outros pinos porque o papel vai enganchar e aí na hora de você tentar limpar o excesso ali, vai acabar puxando mais algum pino e fazendo coisa pior, né? Então o ideal aconteceu essa situação, tente de forma imediata levar para algum profissional que faça esse tipo de reparo, ou veja com o fabricante se é possível, a loja que te vendeu, se é possível eles te ajudarem nessa situação, né? Como eu disse, é considerado como mau uso, porque realmente os pinos vêm 100% perfeitos, né? Normalmente naquela capinha de proteção vem um aviso ali informando, né? Para você tomar cuidado, para não entortar nenhum pino e, obviamente, invalida a garantia porque foi um mau uso. Os pinos estão perfeitos, você foi lá, acabou entortando e isso acaba invalidando a garantia por mau uso, tá? Então, aconteceu o problema de entortar o pino, muitas vezes o pino nem tá tão torto assim, tá? Obviamente, pode ser o suficiente para não funcionar aí todo o PC, né, o processador, algum pino ali importante, ser de um canal de memória, e aí não funcionar em dual channel, funciona em single somente, ou não funciona de forma alguma, mas é melhor que naquela situação que está, você, né, ver com um profissional para fazer esse tipo de reparo, do que você tentar reparar e prejudicar ainda mais a situação do que já está, e aí ficar ainda mais difícil para o profissional conseguir arrumar e resolver seu problema. E claro que aqui eu só dei exemplos de pinos tortos, mas nem sempre o pino está torto, muitas vezes tem sujeira no socket, né? Tem cabelo, pelo de algum animal de estimação, pode até ter mesmo pasta térmica, né? Às vezes acontece da pessoa colocar muita pasta térmica em excesso, aí vai lá, usa o PC por um tempo, e aí quando vai fazer aquela limpeza tem a excelente ideia de remover o processador, seja por qual motivo, para poder limpar ele fora, né? E é justamente nessa situação, quando você remove e a pasta está em excesso nas bordas, acaba sujando os pinos, né? E aí nessa situação, a pessoa tenta usar, sei lá, uma escova de dente, tenta usar um papel higiênico e tudo mais, sendo que é só você ter um limpa-contato, tira a bateria da placa-mãe, passa o limpa-contato nos pinos e deixa secar de 15 a 20 minutos. Vai limpar todos os pinos e tirar todas as impurezas que tiverem presentes nos pinos, né? Assim como nos pinos da placa-mãe, a parte de baixo do processador também pode acabar sujando. Então,
é interessante que você certifique que todos os pinos estão bem limpinhos ali, né, douradinhos, não tem nenhum pino com algum tipo de sujeira. No microscópio como esse daqui, a gente consegue visualizar a sujeira, né? Então nessa situação realmente não vai funcionar muita coisa, às vezes o PC não vai ligar, ou muitas vezes ele pode até ligar, mas apresentar alguns problemas específicos, como citei, questão de slot de memória parar de funcionar, PC Express, funcionar com menos linhas, ou simplesmente não funcionar, M.2 a mesma coisa, entre outras coisas. E claro, né, galera, eu estou considerando a máquina montada e apresentando algum tipo de problema, ou depois de uma limpeza, ou até mesmo aqueles acidentes que pode acontecer para quem se aventura a montar o PC pela primeira vez, tá? Mas também tem a questão de você, de repente, transportar essa placa, né? Seja uma placa nova, seja uma placa que você vai mandar para garantia, seja uma placa que você vai revender, né? Então é importante que ela esteja com aquela capinha de proteção em cima do socket, né? Porque os pinos são extremamente sensíveis. A quantidade de pino é realmente aquela numeraçãozinha, né, que você vê no LGA 151 tem 1.151 pinos, LGA 1700 tem 1.700 pinos e por aí vai, tá? Então é uma quantidade muito grande de pinos, eles são extremamente pequenos e qualquer coisa ali que aplique uma certa força, né, pode entortar os pinos e causar um grande problema, tá? Olha só, nessa placa-mãe que a gente está aqui, ela tem um buraco, né? Eu já dei uma mexidinha nela aqui, consegui desentortar alguns pinos. Ela tem um pequeno buraco aqui, a gente visualizando, né? Na parte do microscópio não parece ter esse buraco não, mas por que tem um buraco? Porque tem vários pinos aqui, ó, se você reparar pelo reflexo da luz, olha como esses aqui não tem nenhum tipo de reflexo, esses aqui estão perfeitos, e esses aqui, ó, que estão tortos, estão com reflexo. Esse aqui está muito alto. Tem até um peninho aqui, ó. Olha o tamanho desse peninho, ó, bem pequeno aqui. Olha nu, a gente não ia conseguir enxergar isso aqui não. Deixa eu ver se consigo abaixar aqui para mostrar para vocês como que muda. No caso é o contrário. Tem que levantar. Esse aqui. Olha só, tô levantando ele, olha só como é que muda a textura, né? Ele sai aquele brilho intenso, porque esse pino ele está mais baixo do que os outros, né? Pelo próprio reflexo da luz, a gente consegue identificar isso, né? E olhando a olho nu, a gente percebe que tem um buraco. Aqui no microscópio, tá vendo uns mais claros, outros nem tanto, mas é porque justamente os pinos estão aí no posicionamento incorreto, né? E olha só, esse daqui de cima é a mesma coisa, ó. Puxei ele um pouquinho para cima, ó, ele já fica na mesma cor dos demais, tá? Esse daqui também estava torto. Ainda tá um pouquinho, né? A gente puxa um pouquinho aqui, ó. Se você força demais, você acaba entortando muito, né? Então, ó, diminui um pouquinho mais aquela intensidade da luz. E esse outro rebelde que tá aqui, ó, ele tá muito para baixo. Então, é um negócio que realmente requer muita paciência, requer muita habilidade para conseguir desentortar, que a gente adaptou uma agulha na ponta de uma lapiseira 0,9 milímetros, né? Tem alguns casos que até desentortaria utilizando uma lapiseira 0,5 ou abaixo de 0,5, porque aí você consegue colocar o pino aqui dentro e aí você movimenta o pino, né? Mas assim, é uma questão que é melhor que um profissional faça e tente recuperar para você de uma maneira com mais habilidade, com mais ferramentas, como microscópio, por exemplo. Esse aqui, se eu não me engano, é 1200x, tem microscópio que chega a 2000x. E aqui a gente tem que trabalhar com um microscópio bem próximo, né, do socket, então não tem muito espaço para manusear. Com outro tipo de microscópio, você conseguiria deixar uma distância um pouco mais alta, né, e aí você tem mais espaço para trabalhar, né. Então, realmente é um processo bem delicado e é bom que você evite de chegar numa situação como essa, né. Então, preste bastante atenção na hora de manusear os componentes, utilize um espaço amplo ali, né, uma mesa de uma altura legal que você consiga manusear com cuidado as peças, preste bem atenção nos detalhes do processador e da placa-mãe, qual é o posicionamento correto do pino, de repente colocou do lado errado, não pegue de qualquer jeito, tente pegar de uma forma que o processador não vai escorregar para poder acabar caindo novamente na placa-mãe, evite utilizar componentes pontiagudos, né, chave Phillips, essas coisas assim, você vai precisar para parafusar a placa-mãe, não tem muito o que fazer, mas se ela for magnética, né, tem aquele mecanismo lá de poder ficar segurando o parafuso, né, através do ímã, é ainda melhor, porque dessa forma não vai ficar caindo
de qualquer forma, né? Então pegue com firmeza a chave ali, né? Bonitinho para fazer a fixação da placa-mãe, para assim evitar dor de cabeça, evitar prejuízo também, até porque placa-mãe, né, é um componente, um dos componentes aí que tem um preço bem elevado de um PC gamer, né? Então, se a gente puder, né, montar bonitinho sem ter nenhum tipo de dor de cabeça, acaba também não tendo nenhum prejuízo financeiro grande. Então é isso, galera, um vídeo mais informativo para tentar aí auxiliar vocês de alguma forma a evitar chegar numa situação como essa. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma história parecida, né, com as que eu comentei aqui, ou se o seu PC está apresentando algum tipo de problema e quem sabe de repente pode ser algum pino torto ou até mesmo algum pino sujo. Se for sujo, dá para limpar de boa. Se tiver torto, aí é uma dor de cabeça realmente bem grande. Beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e valeu! Até a próxima!